Hoje eu quero testemunhar sobre os nãos de Deus nos meus processos de espera. E contar para vocês que por trás de cada não que o Senhor me deu, tinha um propósito que me levava para o futuro que o Senhor tinha para minha vida. Se eu te disser que um dia você vai olhar para o céu e vai dar pulos de alegria, porque o Senhor não respondeu a sua oração conforme você queria, você vai acreditar em mim? Talvez você não vai acreditar, porque o momento de dor depois de receber um não é muito dolorido. E eu também não acreditava que um dia eu iria agradecer ao Senhor Jesus. Mas hoje, depois de um tempo, eu coleciono muitos pulos de alegria, porque o Senhor Jesus não respondeu as minhas orações conforme eu tinha determinado naquele tempo. Eu quero muito gravar esse vídeo debaixo de dois princípios. O princípio é de ser muito leve. O primeiro princípio é de ser muito leve. Porque o não por si só, ele já é muito duro. Ele já é uma sensação de que Deus está nos rejeitando, de que o Senhor não se importa com a gente, de que Deus não quer ver a gente feliz. É uma sensação que, às vezes, faz com que a gente realmente tenha muitos motivos para desistir e muitas de nós pensam até no suicídio. Então, eu não quero levar esse vídeo com uma tensão ou com olhos de julgamento, porque eu sei que quando se trata do coração de cada uma de nós, e o coração é terra que não se pisa, é um momento muito frágil, mas eu quero falar com muita leveza desse processo. Eu quero te contar o meu testemunho assim, ó, sorrindo de canto a canto, porque eu tô aqui para contar de um testemunho da bondade do Senhor Jesus. Ele fez na minha vida uma improvável, uma dependente emocional, uma apegada em histórias de amor, uma noveleira de mão cheia na minha adolescência. Hoje é as dorameiras, né? Mas na minha época eram as fãs de Malhação. Meu Deus do céu. A gente via aquelas histórias de amor e a gente queria viver aquelas mesmas histórias e trazia para nossa realidade a nossa expectativa, que era um banho de água fria em troca, né? Então eu sei que é muito pesado falar desse assunto, mas eu quero trazer nesse vídeo essa sensibilidade de sermos leves com os nossos processos de espera. E o segundo princípio que eu quero gravar esse vídeo é porque nós estamos vivendo em uma geração que nós queremos que a mão de Deus se mova conforme a nossa vontade. Se nós pudéssemos fazer a mão de Deus como um fantoche, como uma marionete, a gente fazia, porque nós somos dessas, né? Bem ousadas para certas coisas e muito medrosas para as outras coisas. A gente quer ensinar Deus a ser Deus, impor Deus, falar com Deus, mas quando Deus pede pra gente renunciar a alguma coisa, a gente tem medo de Deus não agir na nossa vida. Então a gente vive essa oscilação, né? Às vezes a gente chega muito boazuda na presença do Senhor e outras vezes a gente recua com muitas limitações. Então esses são os dois princípios que eu quero gravar nesse vídeo. A leveza e a necessidade da gente entender que Deus, ele age conforme a vontade dele e não com a nossa vontade. E nessa sociedade que nós estamos vivendo, nessa geração que nós estamos vivendo, muitas vezes pregam-se pra gente que é conforme a nossa vontade, é conforme a gente determina, é conforme a gente faz um jejum de 21 dias que Deus vai responder. É batata, é método, cientificamente comprovado. Compra o meu curso que eu vou te ensinar como Deus responde sua oração em 21 dias. E não é assim que as coisas no Senhor e as coisas do Senhor acontecem. Então eu queria contar pra vocês. E logicamente que o meu testemunho, ele não é o mesmo testemunho de vocês, de muitas de vocês. Mas eu quero contar a beleza dos nãos de Deus e os propósitos dos nãos do Senhor na minha vida. E te estimular a crer que existe um dia depois do não. Existe um mês depois do não. Existe uma temporada depois do não do Senhor. E que um dia você vai estar andando na rua ou vai entrar em um restaurante e você vai pular de alegria, porque Deus não te respondeu conforme a sua vontade. Nesse dia você vai entender que realmente tinha que ser não, mas eu quero te dizer algo muito importante também. Você pode viver a tranquilidade no Senhor antes desse dia acontecer. Não viva para esperar esse dia acontecer. Viva para viver a totalidade das promessas todos os dias na sua vida. Porque muitas vezes a gente quer viver a resposta do porquê que Deus disse não e a gente fica a vida inteirinha, esperando o dia que Deus vai explicar pra gente por que ele diz não. E não é assim também que as coisas do Senhor e no Senhor aconteçam. Existe uma moça que ela era mais velha, já tinha lá os seus 50 e tantos anos, já casada, mãe de filhos. Ela era mãe de um amigo meu. E uma vez a gente estava na casa dela, ela foi fazer almoço pra gente fazer trabalho de escola, e ela falou com a gente assim, ela tava contando, né, pra gente, na hora do almoço, que ela tinha tido um namorado na adolescência dela e que ele tinha sido o grande amor da vida dela, só que por N motivos ela não tinha ficado com ele, ela foi se relacionou com o pai do meu amigo, engravidou, teve que casar, e ela contava com muita nostalgia assim, ele era o amor da minha vida. E não sei por que não deu certo. E ali ela já estava casada, com filhos super maduros, um filho já adulto, o meu colega adolescente, e ela ainda suspirava de amor por aquele amor que não tinha dado certo lá na adolescência dela.
ela ficou a vida inteira esperando Deus responder porque que ele tinha dito não para ela. E ela deixou de viver muitas coisas. Ela já tinha família formada, mas ainda suspirava de amor por um amor na adolescência. Dizem por aí, né, que existe o amor da vida e o amor para a vida, e que eles não são as mesmas pessoas. Gente, isso é loucura, tá? Existem romances e existem amores que vão perdendo perdendo essência no meio do caminho. Então, às vezes, você se apaixonou por alguém lá nos seus 20 anos e ele foi um amor, mas ele foi perdendo formas, ao ponto de se tornar mais um no meio da multidão. E às vezes a gente fica apegado a essa situação. Ele era o amor da minha vida e Deus disse não. Não. Ele perdeu formas. E existem muitos amores nos nossos pensamentos, presos aqui dentro, presos dentro do coração da gente, que precisam perder formas. A gente precisa entender o não de Deus com o propósito de Deus e entender que o que não aconteceu simplesmente não era para acontecer. E talvez seja muito fácil eu dizer isso. Mas o que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações é o entendimento de que Deus faz novo e novas todas as coisas, todas as manhãs. E isso também significa sobre os nossos sentimentos em relação ao outro. Deus traz renovo. Então, se você tem um amor que você está apegado durante muito tempo e está buscando explicação de Deus, por que não deu não, às vezes está casada, às vezes já tem filhos, às vezes está para casar, às vezes está namorando, mas não consegue liberar alguém, eu quero te dizer isso. Deus faz novas todas as coisas, todas as manhãs, inclusive o seu sentimento. Então, que o Senhor ele possa usar esse testemunho, onde eu vou contar os nãos e os propósitos do Senhor, para que você possa ter essa entrega ao Senhor Jesus e dizer, Deus, modifica, faz de novo novos sentimentos, faz com que esses apegos, essas dependências emocionais tenham outras formas. E aí você vai viver o seu hoje, casada, amando quem você está do lado, quem está do seu lado, solteira, criando uma expectativa na pessoa que o Senhor Jesus vai te apresentar para ela e apresentar ela para você. Deixando com que esses amores que não aconteceu, eles vão ter a resposta no tempo de Deus. E você nem vai estar preocupada com essa resposta, mas ele vai provar por que ele foi. Ele vai mostrar, né? Deus não tem que provar nada. Mas por conta da bondade dele, ele vai mostrar pra gente por quê. O quanto de amor ele tem para cada uma de nós, mas em um tempo determinado. E não são todas as histórias que ele vai dizer, também não. Bom, o primeiro não que eu recebi de Deus foi ainda na minha adolescência. Ali na idade, eu vou dizer adolescência, gente, mas foi por volta dos meus 15, 16 anos, adolescência, né? E eu recebi um não de Deus e foi muito dolorido por mim. Eu era apaixonadíssima por um rapaz e ele era como o meu melhor amigo. E eu gostava muito dele, muito mesmo. E eu não sei se existe essa cultura ainda, mas na cultura que eu cresci dentro da igreja, era muito comum as mulheres levarem fotos dos seus pretendentes para as irmãs do coque orar. Não sei, realmente eu não sei, eu não tenho essa prática mais. Hoje, tanto quanto mais madura, eu entendo que não é muito saudável você orar por uma pessoa sem o consentimento dela. O Nelson do Eu Escolhi Esperar, ele até verbaliza isso de uma forma bem ousada, falando que é uma macumba gospel, porque é uma manipulação, né? E tudo aquilo que é manipulação não é não é do Senhor, não é da vontade do Senhor. Então, hoje mais madura, eu não repito essa prática, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Não estou aqui para julgar também, mas estou aqui para esclarecer que é uma coisa que realmente não é saudável pra gente. Mas era uma cultura que acontecia muito naquele tempo. Eu vim de uma igreja pentecostal raiz. E as mulheres, eu era criança, e eu tinha essa lembrança das mulheres levando foto, ora pelo fulano de tal. E eu nem lembro o que deu as orações, se as mulheres casavam ou não. Eu lembro que era normal naquele contexto que eu estava inserido, as mulheres orarem pelos seus pretendentes através de fotos. E aí, quando chegou a minha vez de adolescente, né, ali por volta dos 14, 15, 16 anos, que eu tinha esse amor por esse rapaz, eu repeti essa cultura. Então, eu levava as fotos dele, minha com ele, porque nós éramos muito amigos e tínhamos muitas fotos juntos. Eu levava essas fotos para que a irmã pudesse orar por ele. E levei várias vezes, as irmãs oravam, só que teve uma vez específica que o Senhor usou uma irmã para poder falar assim com ela, comigo, na verdade, através dela. Eis que Deus manda te dizer que ele vai te abençoar nos seus sonhos e ele vai abençoar esse rapaz nos sonhos dele. A minha cabeça interpretou assim, Deus vai abençoar o sonho de vocês. A minha cabeça quis entender aquilo que eu queria ouvir. E aí eu saí da igreja, gente, saltitando de alegria, porque agora Deus me ouviu e a gente vai casar. E aí eu já comecei assim, a criar uma alta expectativa de que tudo daria certo, de que ele era o varão de Deus para minha vida, que ele era meu escolhido. Naquela igreja eles usavam esse jargão de escolhido. E meu Deus, eu fiquei imensamente feliz. Passado algum tempo,
ele me diz que ele tinha um sonho, ele sempre teve esse sonho, eu sempre soube desse sonho dele, mas eu quis esquecer que ele tinha esse sonho. Ele falou assim, olha, eu tô com um sonho aí, ele já era maior de idade, eu quero morar fora do país e eu tô indo embora, eu vou embora do Brasil. E aquilo veio, tipo assim, como uma baldada de água fria na minha cabeça. Eu falei, como assim, você vai embora? Ele, vou tentar a vida lá fora e etc. E eu falei, já que quer ir, né? Bem, motivei ele a ir mesmo e etc, mas com meu coração muito apertado. E aí ele tinha a vontade de ir, de conquistar as coisas dele e de voltar. Então, na minha cabeça romântica e sonhadora, ele iria e ele voltaria. E seria, né, o conto de fadas da minha história, gente. Só que não foi isso que aconteceu. Nesse tempo dele ir embora, a gente continuou tendo contatos e afins. Só que muitas coisas foram mudando. Ele foi vivendo a vida dele lá, eu fui vivendo a minha vida aqui. E a gente foi se desencontrando, a gente não tinha tempo pra conversar, a gente foi se desapegando e ele conheceu uma pessoa. E eu sofri muito quando ele conheceu essa pessoa, porque eu guardava no meu coração a promessa de que Deus iria abençoar os nossos sonhos, de que tudo daria certo conforme a minha vontade, conforme as minhas orações. E quando ele conheceu essa outra moça, eu sofri muito, porque ele cortou muito drasticamente o meu elo com ele. Então, ele cortou, né, a minha relação, ele não quis mais me responder, ele foi bem rude comigo, bem grosso. Eu continuei vivendo aquela auto-expectativa de que eu iria ficar com ele, que ele iria voltar, que nós iríamos ser felizes, e afins, e afins. E eu sofri muito com essa ruptura, muito drástica. Ele estava sofrendo algumas saudades, algumas depressões em relação à mudança de geografia, né, de um país para o outro. E ele quis cortar tudo que lembrava o Brasil. Então ele queria muito viver aquela realidade. E aí ele me cortou da vida dele. E meu mundo, pá, caiu. Porque eu era muito apegada a ele, a amizade dele, a conversar com ele. Tudo, eu sabia tudo sobre ele sabia tudo sobre mim. E eu tinha essa expectativa muito grande de que Deus iria abençoar as nossas vidas. E aí, quando aconteceu essa ruptura, quando eu fui, assim, rejeitada, ignorada, deixada de lado, sem nenhuma explicação, sem nenhum tipo de respeito por toda a nossa história, eu fui, assim, de 10 a 0 em dias. E eu morri. Sabe, quando você começa a ficar triste, eu só chorava, chorava, chorava. E aí eu comecei a desenvolver alguns complexos muito grandes por conta da rejeição, né, do primeiro amor, assim. A gente tinha tido alguns romancezinhos, assim, sem pigmentação, né? Esse tinha sido um romance de cor, um romance que eu tinha criado uma expectativa, que eu tinha orado por aquilo, que eu tinha levado a foto pra igreja. E aí eu recebo esse não dele. O não, na verdade, de Deus, ele veio com essa rejeição dele, né? E aí eu queria usar o poder da oração para poder fazer com que ele voltasse, que ele me procurasse. Eu tentei procurar ele muitas vezes, mandava mensagens e ele me ignorava, ele não me respondia. E foi muito duro para mim a rejeição, a troca que ele tinha feito, né, de deixar as coisas do Brasil e viver o sonho americano dele. Para mim foi muito difícil. E aí eu achei que aquele não era assim, devastador, não. Seria para sempre um não da minha vida. E eu fiquei durante muito tempo, mais de 2 anos sofrendo por conta do não dele. Vocês têm noção disso, gente? 2 anos sofrendo por conta do não. E aí eu fui questionar o Senhor. Deus meu, o Senhor não disse que iria nos abençoar, o Senhor não usou aquela irmã para poder falar que abençoaria os meus sonhos e os sonhos dele. E aí eu fiz essa pergunta pro Senhor, e eu não tinha muita intimidade com Deus naquela época, eu era uma adolescente ainda, não tinha muito relacionamento com Deus, enfim. Só que aí eu fui perguntar uma pessoa cristã na época, uma pessoa mais madura, e eu fui falar com ela, fulana, Deus mentiu? Porque ele falou comigo que ele iria abençoar a minha vida, ele iria abençoar a vida desse rapaz, e no entanto parece que Deus só tá abençoando o sonho dele, não o meu, que era o sonho de estar com ele. E aí essa pessoa muito sábia, uma cristã mais madura, falou comigo assim, Ju, qual que é o seu sonho? Eu falei, olha, o meu sonho é me formar em psicologia, é trabalhar em algum projeto social na minha cidade, o meu sonho é estar com a minha família, o meu sonho é conquistar coisas pessoais, o meu sonho era muito envolvido ao lugar geográfico que eu estava inserido. Eu tinha vontade, desde muito jovem, de trabalhar em questões sociais, e eu fui realizar esse sonho através das obras missionárias, do evangelismo, do servir a igreja, dos projetos que tinham a ver com o meu propósito de vida, depois de muito tempo. E aí eu comecei a falar pra ela, né, desenhar aquele esqueleto de qual era o meu propósito de vida. Ela, tá. E qual que é o sonho desse rapaz? Eu, o sonho dele, ele é ambicioso demais. O sonho dele é ganhar dinheiro, o sonho dele é conquistar carro caro, é conquistar roupa cara, é conquistar casa cara. O sonho dele é um sonho, tipo assim, né, ele é bem ambicioso e ele nunca gostou da nossa cidade. Ele sempre disse que na primeira oportunidade ele iria embora. Ela, você consegue compreender que vocês têm sonhos diferentes?
E que quando Deus disse que ele vai te abençoar no seu sonho, e ele vai abençoar esse rapaz no sonho dele, Deus estava dizendo que vocês não ficariam juntos, se você que interpretou errado. E quando ela me disse aquilo, gente, o meu mundo caiu de novo na cabeça. Plá! Não foi isso que Deus quis dizer. Ela, é isso que Deus quis dizer. Ele estava ali, na sua maturidade, na minha imaturidade, na verdade, dizendo com muito jeitinho que não, aquele rapaz não é da vontade do Senhor para sua vida. E ali, gente, eu desmoronei, porque eu fiquei mais de 2 anos, muito mais de 2 anos, agarrada a uma profecia que eu quis interpretar da forma que eu quis interpretar. E os danos causados por uma profecia interpretada da minha ótica e do jeito que eu queria interpretar, foi me devastando ao decorrer dos tempos. Foi muito triste para mim ser rejeitada e ficar lutando em oração sozinha para que Deus pudesse trazer aquela pessoa de volta, já que Deus tinha prometido e Deus não retira a promessa. Para mim foi muito triste. Logo depois desse relacionamento, eu conheci uma outra pessoa e eu comecei a me interessar por ela também. Só que era uma relação marcada por muitos abusos. Na minha época de adolescente, essas coisas assim, eu era muito atrevida, não que eu não seja, mas eu era muito atrevida, eu não tinha sido ensinada diante dos princípios do Senhor a respeitar, né, o relacionamento. Era um relacionamento imaturo, era um relacionamento feito de briguinhas idiotas, umas coisas bem desgastantes, e eu era muito atrevida e ele era muito violento. Então, houve uma situação nas nossas vidas, não na época desse momento, né, não era tão falado de violência doméstica, não era falado sobre essa questão de abusos, e muitas vezes as meninas da minha idade, eu não sei se é da geração de vocês, mas pasmem, isso era muito real. As meninas sofriam muitas situações de abusos, né, de violência física, e aquilo era tido como era sinônimo de amor na minha adolescência, né, na fase dos 15, 16, 17 anos. As meninas, então, ai, fulano me bateu, e a gente achava, nossa, como fulano te ama, nossa, como ele é ciumento. Então era muito comum os meninos serem agressivos com as moças e a gente achar que aquilo era sinônimo de amor. Então eu tinha esse rapaz que ele era uma ótima pessoa, mas quando ele tava bêbado, porque eu vivia uma vida fora da presença do Senhor, né? Eu me desviei ali por volta dos 15 anos, então todas essas histórias que eu conto pra vocês falam de um processo que eu estava desviada da presença de Deus. E aí eu vivia dentro daquela cultura. E aí, quando esse rapaz, ele era trabalhador, ele era uma ótima pessoa, mas quando ele bebia e ele ficava nervoso, ele descontava a raiva dele, tanto em palavras quanto em objetos que ele estava nas mãos. E ele tinha um histórico com outras namoradas que ele sempre agredia elas e todo mundo sabia que ele era um agressor das outras namoradas dele. E aí a gente começou a ter um mini relacionamento e na primeira oportunidade que eu tive, que onde ele veio crescer pro meu lado, eu cresci pro lado dele também, eu fui tipo peitar ele. Na hora que eu fui peitar ele puxou meu cabelo na frente de todo mundo, assim, e eu puxei o cabelo dele, e ele ia, assim, bater na minha cara quando alguém segurou as mãos dele e não deixou. Nesse dia, eu voltei pra casa me sentindo muito culpada, porque eu que tinha tirado ele do sério, porque eu que tinha feito, se eu tivesse ficado calada, se eu não tivesse sido atrevida, se eu não tivesse peitado ele não teria me agredido. Na verdade, foi uma agressão porque ele chegou a puxar o meu cabelo, mas não teve tapas, né, porque o rapaz segurou. Então, na minha cabeça, eu tentei maquiar aquela situação, tipo, mas nem foi tão assim, foi só um puxão de cabelo e etc. E aí eu liguei pra ele nesse mesmo dia, mendigando perdão, assumindo a culpa, que eu que tinha tirado ele de sério, que eu não faria aquilo mais, realmente assim, me sentindo culpada por tudo que ele tinha feito. E aí voltamos a conversar e etc. E quando passou um tempo depois, a gente estava numa rua andando tranquilamente com alguns amigos nossos e ele fez uma brincadeira e eu não gostei. De novo, eu fui crescer pra cima dele, né? Eu fui responder à altura dele. E aí, quando eu respondi à altura dele, ele entortou o meu braço. Ele virou meu braço, ele foi entortando, eu ai, 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 ai. E os colegas que estavam do lado rindo, porque aquilo naquela época era sinônimo de ele tem autoridade e ela é uma nada com coisa nenhuma. E para as minhas colegas era, ele gosta dela, olha como ele é romântico, até agredir ela, ele agride. E aí nesse dia eu assustei com essa reação dele de torcer o meu braço e eu fiquei muito envergonhada com as minhas amigas. E aí eu saí de cena, né? Eu, mesmo gostando dele, eu me afastei dele, a gente ficou muito tempo sem conversar. E aí passado um ano depois, assim, a gente perdeu o contato, e aí um ano depois a gente voltou a se encontrar. E aí eu achei que ele já tinha mudado, né? Eu também já tinha amadurecido um pouco, eu achei que aquilo tinha ficado pra trás, e ele continuava agressivo. Só que nesse momento, eu tinha esse hábito, né, de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor a explicação de tudo, e eu já tinha vindo colecionando um não da parte de Deus, e aí eu fui orar ao Senhor. Eu fui a desviada que mais orava, gente. E aí foi o segundo não que eu recebi do Senhor. Eu lembro que Deus me respondeu através de um sonho.
Eu sonhei, na verdade, que a gente estava juntos, que eu tava. Acho que no sonho que eu sonhei, o Senhor me deu a revelação como se nós já estivéssemos casados, mas a gente não casou. E aí no sonho eu lembro que eu tava muito bonita e ele entortava meu braço por trás, de forma que atrás, assim, ele me obrigava a sorrir na frente de todo mundo, e por trás ele me beliscava e entortava o meu braço. E aí eu acordei muito assustada, e o Senhor, desde muito nova, ele fala comigo muito através de sonhos. Então eu sonho, o Senhor me dava a interpretação praticamente imediata. E ali eu entendi, filha, é um relacionamento de aparências. Se você se aprofundar nesse relacionamento, vai ser isso que vai acontecer. Você vai estar rindo, né, para as pessoas, mas por trás você vai viver uma vida de agressão. E ali eu gostava dele, mas não tanto quanto eu gostava do outro. E aí, pra mim, foi mais fácil abrir mão daquele relacionamento. E aí, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de encontrar com a prima desse rapaz e perguntei: e aí, como é que tá o fulano? Ah, minha filha, tá lá em pé de guerra com a mulher dele. Todo dia ele briga, ele bate nela, ela bate nele, e a filha deles fica no meio dessa confusão toda, e a polícia lá. E aí, na hora que ela falou aquilo, o Senhor me lembrou do meu sonho, viu, filha? Eu te livrei dessa. Era pra ser você nessa história. Olha do que eu te livrei. Eu, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Ah, e lembrando do primeiro não que o Senhor me deu, que foi, né? Que o Senhor abençoaria o meu sonho e o sonho desse rapaz. Depois de muitos anos também, eu fui ter um encontro com Deus e ele foi falar comigo: filha, você estaria disposta a viver a vida que ele tinha pra você? Porque um teria que se anular pro outro. E esse rapaz, eu não tenho mais contato com ele, porém ele é muito feliz realmente no sonho que o Senhor abençoou ele, no sonho da América, no sonho dourado. Ele é muito feliz. E eu não seria feliz dentro do sonho dele, porque geograficamente não é aonde o Senhor me criou para poder estar. E eu tenho certeza também que se ele ficasse dentro do meu sonho, ele também não seria feliz. Então, depois de muitos anos, o Senhor me trouxe essa maturidade para entender que eu, madura, não iria abrir mão dos meus propósitos de vida para estar no sonho dele. E também não era justo ele abrir mão do sonho dele para estar no meu propósito de vida. E realmente, o Senhor foi bondoso tanto comigo quanto com esse rapaz quando ele disse não para as nossas vidas. E aí, no segundo não, é esse não da agressão, né? Eu cheguei a ser agredida, assim, eu não vou passar pano pra ele, mas foram agressões que eu achava naquela época que não eram nada demais, queria passar. Só que o Senhor me mostrou o quê? Na proporção que o relacionamento fosse se tornando cada vez mais maduro, até de fato chegar no casamento, eu viveria a vida que aquela moça, que a esposa dele estava vivendo. E era assim, coisas assim que as pessoas contavam de muita agressão, de muito palavrão, de muito desrespeito, da parte dele, da parte dela, lembrando que eu era o quê? Atrevida. Então, eu ia apanhar e ia retribuir, e os filhos iriam viver naquela situação. E aí, quando eu vi aquela história, quando eu vi aquela moça vivendo aquela tragédia, eu falei: meu Deus, era pra ser eu nessa história. E eu entendi o porquê que Deus tinha dito não. Às vezes a gente vai pensar assim: poxa, Ju, mas então Deus te livrou e não livrou aquela moça? Gente, eu quero dizer algo muito peculiar. Igual eu falei com vocês, eu criei o hábito de orar ao Senhor na minha adolescência, porque eu tinha visto as mulheres da igreja orando, eu tinha criado esse hábito. Então, tanto do relacionamento do primeiro não pro segundo não, eu tinha feito essa oração. Eu tinha perguntado: e aí, Jesus, é da sua vontade ou não? E o Senhor respondeu. Então, eu acredito fielmente que, infelizmente, muitas de nós não perguntam para o Senhor e não espera o Senhor responder. Então, por isso, não é que Ele permite que as mulheres entram em situações de violência doméstica, mas é porque muitos sinais estão aí. E no nosso alto nível de romantismo, a gente negligencia esses sinais. Né? Esses sinais aconteceram comigo da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez. Só que muitas vezes eu me sentia culpada. Eu via aquilo como romance. Nossa, como romantismo. Nossa, como ele é ciumento, como ele gosta de mim, como eu sou a posse dele. E isso não é saudável. Mas eu só fui entender isso também anos mais tarde, quando eu encontrei a prima dele e ela me falou como ele tinha se tornado muito mais agressivo dentro de casa. Porque, gente, se o cara te agride com você namorando, e ele já consegue ser nervoso e agredir você fora do contexto da casa, né, que você é obrigada a morar na mesma casa que ele, e ele já não te respeita, gente, se casar vai ser pior, sabe por quê? Quando você é solteiro e ele te agride, cada um vai pra sua casa. Mas quando vocês são casados, é a mesma casa. Vai ser muito pior e você não vai ter como correr de algumas situações. Então, ore ao Senhor, se tem alguns sinais já acontecendo, não espera Deus te trazer respostas, assim, muito enigmáticas, como um outdoor, como um caminhão caindo na sua frente. Simplesmente entenda que sinais de agressão são grandes sinais para você se posicionar fora desse relacionamento. E eu vou dizer para vocês que eu só consegui me livrar desse relacionamento pela bondade do Senhor mesmo, porque eu sempre fui muito apegada nos meus relacionamentos. Eu sou a parte que mais ama, eu sou a parte mais intensa, eu sou a parte mais negociada de todas as situações.
E aí veio o meu terceiro não no mundo. Eu sempre, quando eu tava desviada, eu nunca fui de namorar muito. Eu sempre fui de me relacionar muito tempo com poucas pessoas. E aí teve um terceiro não, que foi um relacionamento que entrou na minha vida, quando eu já tinha desenvolvido muito da carência, né? Eu já tinha ali predisposição para dependência emocional. E eu estava passando por um processo, na minha mente mesmo, de buscar ser aceita, né? Os complexos de baixa autoestima, os complexos de rejeição em relação ao meu corpo. Eu buscava aceitação em um homem, eu queria ser amada por alguém para poder ser curada daquelas dores que eu nem sabia que tinha, mas sentia que tinha alguma coisa desregular dentro de mim. E aí eu conheço uma pessoa. Quando eu conheci essa pessoa, ela foi muito intensa comigo. Eu não queria me relacionar com ela. E aí ela ficou fazendo, né, toda aquela cena de querer me conquistar. E aí eu fiquei parada, e aquela pessoa investindo, e eu parada. Aí quando eu me decidi, né, a entregar, tipo assim, a dar uma chance pra essa pessoa, eu fui descendo, e ela foi saindo da cena. E aí eu, pá, mergulhei de cabeça e quebrei a cara. Porque foi um relacionamento também no mundo, também movido a muitas festas, muito drogas, muito álcool. Eu nunca fui de usar drogas, mas eu convivia, né, nesse contexto. Eu não era de usar drogas, mas eu bebia muito. Então, esse relacionamento, ele foi um relacionamento de festinha. A gente conheceu, assim, aquelas festas com só Jesus na causa. E ele, na minha concepção, era o par perfeito para aquela vida que eu vivia. Meu Deus, eu encontrei o amor da minha vida, eu encontrei o par perfeito, eu encontrei o meu companheiro de vida. É ele e vai ser para sempre ele. E ali eu criei essa alta expectativa de que tinha que ser ele. E quando ele começou a sair de cena, né, e eu comecei a mergulhar cada vez mais intensa, eu não percebia que ele tinha saído. E ali eu comecei a amar ele. Aí eu fui descobrir algumas coisas da vida dele, que ele tinha uma namorada, que ele tinha outra namorada, que ele tinha outro namorado. Só que já era tarde demais, eu já estava totalmente inserida dentro daquele relacionamento. Eu já estava amando, apaixonada por ele. E eu caí muito de cabeça nessa relação, foi muito intensa. Só que nesse momento da minha história, eu já não tinha mais a dependência do Senhor como eu tinha na minha adolescência. Porque como eu fui afastando do Senhor, cada vez mais que a gente afasta do Senhor, a gente acostuma a não ter mais a dependência de buscar Deus em oração, de buscar direcionamento de Deus, né? Na minha adolescência ainda eu tinha muito temor de continuar orando, mas na vida adulta eu dei uma esfriada muito grande em relação ao meu relacionamento com o Senhor. Então, quando chegou esse terceiro não, eu não conseguia identificar a voz de Deus me direcionando. Então eu fui só mergulhando, eu fui só tentando segurar aquela pessoa com as minhas próprias mãos. Eu só fui fazendo com que a minha vida se tentasse segurar ele, entrelaçar ele. E aí ele ia, ele voltava, ele ficava com uma, ele ficava com a outra. Ele terminou com uma e me assumiu, e eu não sabia se eu era amante, se eu era atual. E às vezes ele virava o jogo e eu me sentia culpada, depois eu me sentia bem, depois eu me sentia... Foi uma loucura, um relacionamento extremamente tóxico, desrespeitoso, onde não me valorizou, onde me usou como instrumento, né, como fez de mim, assim, um lixo, e eu aceitei aquela situação. Eu aceitei aquela situação porque eu achava que aquilo era o máximo que eu conseguiria viver. E aí, eu comecei, depois de muito tempo, a gente ficou em relacionamento durante um tempo, entre indas e vindas, entre muito desrespeito, muitas traições, muitas descobertas de traições. Foi um relacionamento que me feriu muito. Minha autoestima já não era grandes coisas, mas depois desse relacionamento, a minha autoestima foi lá no pé. Fora isso, eu comecei a desenvolver a dependência no maior nível de todos os relacionamentos que eu tinha tido até aquele momento. Foi o relacionamento que eu fui mais dependente emocional daquela pessoa. Foi um relacionamento que eu me submeti a situações que, em sã consciência, curada, saudável, por Jesus Cristo, eu nunca aceitaria. Mas eu estava tão dolorida, tão machucada, tão carente, que eu aceitava tudo que me era proposto para continuar com aquela pessoa. E isso foi muito trágico para mim. E aí, a gente ficou junto durante um tempo, e aí tudo começou a ficar muito difícil, porque ele começou a se afastar de mim. Afastar cada vez mais. E aí não era mais uma namorada porque era eu e mais outra. Mas aí chegou um momento da história que era eu e mais 3. Então, assim, era muito desrespeito, era muito peso. E eu continuava tendo relação com ele. Então eu sentia todo aquele peso de tantas outras mulheres. Eu não me sentia bem, mas eu queria prender ele de alguma forma. E aí eu lembrei que eu tinha um Deus, que eu podia levar a foto dele na igreja, que as irmãs orariam, que seria batata. Aí, por conta disso, eu comecei a orar de novo para o nosso relacionamento, para que Deus pudesse restaurar o nosso relacionamento. Só que nesse momento, gente, eu já não era uma jovenzinha mais, eu não era uma adolescente como no primeiro não e no segundo não, eu já era uma mulher formada, eu fazia faculdade, eu tinha independência, a minha independência financeira, eu já
já respondia por mim mesma, eu já era uma mulher madura, afins. E foi nesse tempo, né, de mulher madura que eu sofri, assim, o pior trauma da minha vida sentimental, que foi com essa pessoa, que foi um relacionamento que durou mais tempo, que foi um relacionamento mais intenso, até mesmo por conta da dor que eu tive, né, com a dependência emocional, a doença da dependência emocional. E aí, nesse processo, eu lembrei que tinha essa cultura da igreja, né, da minha mãe, de levar as fotos, e eu comecei a levar a foto que eu tinha junto com ele, para que uma outra irmã pudesse orar pelas nossas vidas. E aí, todo dia que eu ia na igreja, eu comecei a frequentar a igreja, né? Todo dia que eu ia na igreja, eu pedi uma irmã para orar por nós. E aí tinha uma irmãzinha que ela sempre orava, Deus abençoa, faça sua vontade, faça sua vontade. A oração dela não falava o que eu queria ouvir. Aí eu procurava outra irmã. Aí a outra irmã orava, Deus abençoa, 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 e não falava o que queria ouvir. Eu fui lá e eu encontrei outra irmã. Aí eu encontrei uma irmã, gente, eu fiquei procurando profetas durante vários dias, profetas que pudessem me falar o que era da parte do Senhor. E aí, eu finalmente encontrei uma profeta que me disse aquilo que eu queria ouvir, falando assim, Deus manda te dizer que ele vai te pedir em casamento, mas que isso não vai ser por agora, mas continue orando pela vida dele, porque Deus te chama para ser intercessora dele. Acabou. Essa foi a profecia que eu ouvi da boca de uma profeta. E aí eu queria orar só com ela. Eu queria que só ela pudesse orar por nós. E aí teve um belo dia que eu fui orar, né, que eu fui na igreja pedir pela restauração do relacionamento, comecei a fazer jejum, comecei a fazer propósito, voltei a ser crente, só para que o relacionamento pudesse ser restaurado. E aí um dia eu fui na igreja e não encontrei essa irmã, essa profeta que me fazia as profecias que eu queria ouvir. Encontrei uma outra irmã e aí levei a foto para ela. Na hora que ela olhou a foto, Deus manda te dizer que não é essa pessoa para sua vida. E eu consigo ver claramente como é o seu esposo. O seu esposo, ele é assim, assim, assado. E ela descreveu um biotipo completamente diferente do que era aquele rapaz. Quando ela me disse aquilo, eu falei, o quê? Falsa profecia, Deus tá mentindo. A outra falou que era pra ser, que ele vai me pedir em casamento, só que vai demorar, e eu tenho que ficar intercessora dele. Essa tá mentindo. E eu não gostei daquela profecia que ela tinha me revelado, e não fui mais orar com ela. Eu sempre orava com a irmã que me dizia a profecia que eu queria ouvir. E aí, com muito desgosto que a vida começou a ser pra mim, com muitas dificuldades que eu comecei a viver por conta das rejeições, por conta das traições, das vergonhas, das exposições, né, a situação humilhante que a gente se submete quando você sabe que o cara acabou de transar com outra mulher e chegou na sua casa e você aceita, se submete àquilo, tudo começou a ser muito, muito, muito mais pesado do que já era. E eu comecei a criar manipulações para poder salvar aquele pseudo relacionamento e fazer com que aquele rapaz ficasse comigo. E aí, a ideia que eu tive foi, eu vou engravidar dele. Eu vou engravidar porque com o filho, por mais que nesse primeiro momento a gente não fique juntos, um dia a gente vai ficar juntos. E a profecia dizia que vai demorar ele me pedir em casamento, mas que isso vai acontecer. E aí eu comecei a manipular a situação de gerar um filho daquele rapaz. Só que nesse momento, o Senhor usou esse relacionamento como uma isca, como para me atrair para a presença dele. Então eu comecei a ser mais frequente na igreja, eu comecei orando para que Deus restaurasse nosso relacionamento, mas ali eu comecei já a orar mais, a fazer jejum, propósitos e afins. E aí eu comecei a frequentar a igreja com mais precisão, com mais frequência mesmo. E um belo dia eu estava na igreja, veio uma senhora marchando lá da frente, que é aquelas igrejas pentecostais, e marchando e falando em línguas, e ela tocou no meu útero, e ela falava, eis que Deus manda te dizer que nesta noite ele fecha a sua madre, eis que nessa noite o Senhor manda te dizer que ele te dá um livramento, e falando milhões de coisas, e eu entendia que aquele dia o Senhor deixava muito claro para mim que a minha ideia de manipulação para gerar um filho daquele relacionamento era o não de Deus. E aí eu me desmoronei, porque na época eu também interpretei que não gerar aquele filho significava que Deus estava dizendo que eu não geraria criança era nunca, que eu nunca seria mãe. E aí eu fiquei desesperada, porque Deus tinha falado não, que não era aquele filho. O Senhor usou... A primeira vez que o Senhor me disse não foi com a profeta. Mas eu não quis ouvir. E aí o Senhor usou de novo uma outra irmã para falar não através da madre. Eu fecho a sua madre e mando dizer que não é da minha vontade. E aí eu ouvi o segundo não. Só que aí eu comecei a desesperar, eu comecei a entrar em um estado de depressão, que Deus não me amava, que Deus não queria me ouvir. E aí eu continuei orando por aquela pessoa, porque eu queria lutar contra Deus, eu queria mover a mão de Deus ao meu favor, eu queria ensinar Deus a ser Deus. Eu queria provar para Deus porque era melhor ele me falar. E aí, ele começou a ir na igreja comigo, eu comecei praticamente a obrigar ele na igreja, porque na minha cabeça, ele indo na igreja comigo era sinal de que Deus veria que eu era realmente uma intercessora pra ele, que Deus iria me recompensar por ter conseguido tirar ele do mundo louco que ele vivia pra ir pra igreja. Eu comecei a manipular algumas situações. E aí ele começou a frequentar a igreja esporadicamente comigo, e um belo dia estávamos nós na igreja, pentecostal, de revelação, e uma outra irmã revela, ei, você aí de camisa tal cor. Aí eu, meu Deus, é minha cor de camisa. Deus manda te dizer que esse relacionamento não é da vontade dele e que é pra você
entregar o seu relacionamento nas mãos do Senhor. E eu fiquei assim, parada, porque o meu relacionamento estava sentado do meu lado. Gente, eu só fui assim, me derramando na cadeira, assim, sabe, escondendo. Aí quando a gente chegou em casa, que ele foi me deixar em casa, eu falei com ele, olha, né, então a irmã revelou que não é pra ser e a gente não tinha outra alternativa a não se obedecer a Deus naquele momento. E aí a gente terminou, eu consegui terminar, mas na minha cabeça, aquela promessa, aquela profecia da outra irmã que eu aceitei, dizia, vai demorar, mas ele vai te pedir em casamento. Então eu pensava assim, é porque a profecia tá se cumprindo, né? Ele vai viver a vida dele e ele vai um dia descobrir que é a mim que ele ama e ele vai voltar. Então eu comecei a criar essa expectativa de que eu deixei ele ir, tá, Deus? Mas volta. Tô esperando aqui, ó, tô contando no relógio o dia que o Senhor vai trazer ele de volta. E aí eu comecei a sofrer por causa da espera. Eu esperei ele no outro dia, ele não chegou. Esperei ele no segundo dia, ele não chegou. Esperei ele no final de semana, ele não chegou. Esperei ele no mês seguinte, ele não chegou. Esperei ele 6 meses depois, ele não chegou. Foram 6 anos de espera. Nesses 6 anos de espera, orando por essa pessoa, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo que eu orei 6 anos por uma pessoa. Foi esse relacionamento. Eu fiquei esperando Deus trazer ele, porque eu fiquei apegada àquela profecia de que me dizia, ele vai te pedir em casamento, porém vai demorar muito tempo. Seja intercessora dele, porque Deus te levantou para ser intercessora dele. E eu comprava essa profecia e fui brigar por ele no mundo espiritual. Eu fiquei me conectada com ele através da oração durante muitos anos, durante todos esses 6 anos. Então eu continuei orando, a gente perdeu contato, a gente voltou a ter contato, a gente encontrou e desencontrou na cidade que a gente morava. E eu sempre ali orando em silêncio, afastada dele. Eu me afastei dos amigos, eu me converti, eu batizei, eu fui fazer a obra do Senhor, mas segurava ele em oração ainda, porque eu segurava aquela profecia. Eu segurava aquela profecia que eu quis ouvir, porque as outras eu não queria ouvir. E aí, no decorrer desses anos de oração, de intercessão pela vida dele, conforme aquela profecia tinha me dito, Deus me dava muitos sonhos demais. Sabe o que é sonhos? Eu tinha sonhos com ele, que eu tava andando com ele numa fila de cinema, e ele era leve como uma pluma, então quando eu ia abraçar ele, eu passava passava a mão direta assim, e aquilo significava o quê? Um relacionamento frágil, olha, ele tá aqui, mas ele não tá aqui. E eu orando, Senhor, traz, Senhor, cura, salva, liberta, tira ele do mundo da bebida, tira ele do mundo das festas, tira ele daqueles amigos, tira ele das drogas. Eu ficava desesperada, porque eu queria ensinar Deus a ser Deus, ensinar Deus a ser pai dele, ensinar Deus a amá-lo, eu queria ensinar Deus tudo. E eu comprei freneticamente essa briga com a vida dele. E eu tive muitos sonhos. Tinha muitos sonhos com ele, sonhos que ele me rejeitava, sonhos que ele tinha relacionamentos com outras mulheres e com outros homens, em cama que era minha cama. Ou seja, Deus me dizendo, filho, olha a vida que você vai ter, a vida que você vai ter. Gente, eu posso dizer uma verdade verdadeira? Joevelyn, eu acredito que o Senhor, ele responderia a minha oração. Ele responderia. Mas será que eu iria querer viver a vida que Deus estava me mostrando que eu viveria? E quando eu falo que eu acredito que o Senhor responderia as minhas orações conforme eu tinha pedido, não é porque eu acredito que eu convenci Deus a me responder. É um tanto quanto por causa das circunstâncias. Durante esses 6 anos que nós ficamos afastados, ele sempre ficou na porta, sabe? Aquela pessoa que ela não entra, mas também não vai embora. Então sempre quando ele me perdia de vistas, ele me mandava uma mensagem, ele ressurgia das cinzas, era uma fênix na minha vida. Então todas as vezes que ele ia e que ele voltava, eu acreditava fielmente que era uma parte da profecia se cumprindo, né? Vai demorar muito tempo para ele te pedir em casamento, mas vai intercedendo. Então eu segurei ele no meu coração e na minha oração durante muito tempo. E isso era uma brecha para que o diabo pudesse usá-lo da forma como ele bem desejasse para poder me desestabilizar durante esses anos. Então não é que eu fui uma menina totalmente boba, que ficou esperando por alguém durante todo esse tempo, sem nenhuma expectativa. Havia migalhas de uma expectativa de uma pessoa que ficava na porta da minha vida, que não entrava, mas também não saía. E ele sempre me sondava, e aí, existe alguém na sua vida? Já tá pra casar? Já tá namorando? Porque eu acredito que na cabeça dele passava uma pseudo mentalidade assim, se não houver ninguém Era como se ele quisesse viver toda a vida dele no mundo, e no dia que ele estivesse cansado daquela vida maluca que ele vivesse, ele iria querer quietar comigo. Só que eu não podia, agora como cristã, como alguém que estava vivendo o processo de santidade com o Senhor, o tempo já havia passado, eu tinha me amadurecido na presença do Senhor, como eu disse, eu tinha me batizado, eu tinha me envolvido na obra, eu estava fazendo curso de teologia, eu estava assim me envolvendo nas coisas do Senhor, eu estava crescendo espiritualmente na presença do Senhor. Eu não podia ficar à mercê do acaso, como um barco sem um marinheiro. Agora eu tinha o Senhor controlando a minha vida, então eu não era mais sozinha. Eu andava agora na dependência do Senhor. Então não era só sobre estar disponível para uma pessoa quando ela bem quisesse.
Eu tinha agora um Senhor na minha história. E foi nesse momento onde ele ia e voltava, e eu sempre questionava o Senhor: Deus, é agora que o Senhor vai cumprir nas nossas vidas aquela profecia que eu fiquei segurando? Porque eu quis acreditar muito mais naquela profecia do que nas outras. E na proporção que eu fui me amadurecendo na presença do Senhor, caminhando em santidade na presença do Senhor, a minha mente já não era mais de alguns anos atrás. Aí eu comecei a ter alguns questionamentos. Será que aquela profecia era realmente a verdadeira? Ou será que eram as outras profecias? E os sonhos que eu fui tendo ao longo desses anos? Os sonhos que o Senhor mostrava nitidamente para mim que aquele relacionamento era extremamente inseguro, extremamente incerto, que seria um relacionamento marcado novamente de traições, de mentiras, de enganos. E nessa altura do campeonato, mais madura, mais presente na presença do Senhor, aí eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu escolhia viver a soberania do Senhor, viver a autoridade do Senhor para minha vida, ou eu faria as minhas próprias escolhas. E deixar eu escolher era escolher esperar aquela pessoa por sei lá mais quanto tempo. E foram inúmeros sonhos que o Senhor foi colocando para que eu pudesse sonhar. Várias pessoas me diziam, pessoas de várias igrejas, de vários lugares que eu ia: o Senhor tem algo na sua vida, mas você precisa entregar algo para o Senhor. E ali eu fui entendendo o que Deus estava me dizendo, né? Quando a gente recebe uma profecia, por mais que fique uma duvidazinha assim, será que é? Você sempre sabe o que de fato Deus está querendo te dizer. E aí, há muitos anos atrás, eu tinha feito uma oração ao Senhor, porque eu sempre gostei muito de um pastor, e ele foi um pastor que me discipulou. E aí eu tinha feito uma oração assim: Senhor, se for para o fulano de tal se converter, eu queria que ele se convertesse na pregação de tal pastor, que é um pastor muito bem falado aqui na nossa região. Ele prega para jovens, ele tem uma linguagem mais assim despojada, e é uma bênção do Senhor. E eu falei assim: eu queria que o Senhor me desse um sinal, que no dia que essa pessoa converter com o pastor fulano, é um sinal de que o Senhor vai fazer, vai cumprir esse propósito nas nossas vidas. Essa oração eu fiz há muitos anos atrás, bem quando eu comecei a caminhar e orar pela restauração daquele pseudo relacionamento. E aí o tempo tinha passado, e aí eu comecei a ter conflitos dentro de mim, do tempo que ficava passando, os sinais que essa pessoa dava, a vida dele não tinha mudado em nada. Sempre quando ele me procurava, eu tentava arrancar da boca dele, né, se ele queria amadurecer, se ele queria crescer, se ele queria ter relacionamento com o Senhor, e ele sempre dizia coisas muito vagas. Ele sempre deixou bem claro que o relacionamento dele com Deus, ele cria em Deus e aquilo era o suficiente. E que ele não abriria mão da vida que ele tinha. Eu tentei pagar encontro com Deus para ele ir várias vezes. Eu tentei levá-lo para eventos de igreja várias vezes. Eu tentava, assim, de todas as minhas formas, manipular aquela situação para que ele se convertesse, mas eu não tinha mais esse poder. E aí eu comecei a questionar ao Senhor: Deus, eu acredito que nessa altura do campeonato, ele não está apenas me rejeitando, ele também está rejeitando o Senhor. Então eu tô aqui na sua presença, eu tô me entregando para o Senhor, eu amo viver a vida com Cristo, eu tô amando servir o Evangelho. Eu já estava ali crescendo na presença do Senhor, crescendo na igreja, o tempo já tinha passado. E aí eu comecei a entender o quê? Não é só sobre mim que ele tem rejeitado. Ele tem rejeitado o convite ao Senhor, o convite a estar na mesa, o convite de ser filho. Então eu tinha feito essa oração há muitos anos atrás em relação a esse pastor. Se o fulano se converter, o Senhor usa esse pastor para poder falar com ele, uma pregação desse pastor, eu queria que fosse aquele pastor. E o tempo tinha passado, um belo dia, ele me mandou mensagem: olha, eu tô indo na igreja do pastor tal. Quando eu fiquei sabendo, meu coração pulou pra fora. É hoje que ele vai se converter com o pastor tal. Eu fiz essa oração há tantos anos atrás e é hoje que o Senhor vai cumprir essa promessa. Fiquei super feliz. E como eu não podia dar muita má nota, eu não fui na igreja nesse dia, né? Então eu fiquei assistindo pela televisão. E aí pela internet, na verdade. E aí assisti o culto todo, ele tava assim, próximo da câmera, então às vezes pegava ele, eu falava: nossa, é hoje que ele vai se converter, é hoje, e a palavra tinha sido maravilhosa, falava sobre as riquezas do mundo e as riquezas na presença do Senhor, ou seja, era uma palavra de conversão. E aí no final, aquele pastor que eu gostava muito e que eu tinha feito um pedido ao Senhor, no dia que o fulano se converteu, eu quero que seja, né, como um sinal, eu tinha pedido como um sinal, que seja numa pregação daquele pastor. O Senhor tinha me lembrado disso. No final, aquele pastor fez um apelo e ele não aceitou Jesus. Ele estava próximo das cadeiras da frente e o pastor fez o apelo e ele não aceitou Jesus. E aí eu falei assim: Deus, se ele não te aceitou nesse convite irresistível que foi essa palavra hoje, então é realmente o desejo do coração dele continuar onde ele está. Ele só quer usar o Senhor como um abençoador, ele só quer usar o Senhor por aquilo que o Senhor oferece a ele, né, de bom e de bênçãos. E aí o Senhor colocou no meu coração: é o que ele faz com você também. Ele só quer te usufruir quando ele não tem nada de melhor. Ele só quer te mandar mensagem quando não existe mais contatinhos
no telefone dele. Ele só quer um dia cogitar a ideia de te levar, entre aspas, a sério, quando todo o leque dele já não satisfaz mais ele. O que ele fazia comigo, ele fazia com Deus. E eu, como uma filha de Deus, estava recebendo também essa rejeição que ele também rejeitava ao Senhor. E aí coube a mim viver esses processos de entender que Deus estava há muitos anos me falando não, através de profecias, através de sonhos, através do filho que o Senhor não permitiu com que eu tivesse. Por isso que eu falo, quando as crianças nascem, existe um propósito. Porque quando não existe propósito no nascimento de uma criança, o Senhor realmente não permite com que aquela criança seja gerada. Então eu acredito que existem muitas meninas que tiveram seus filhos, mas é porque a criança, a partir de então, ela tem um propósito de te lapidar, um propósito de te salvar, de te alinhar. E quando um bebê não tem um propósito, como era no meu caso, o Senhor prefere nos ver chorando por um tempo do que nos ver nos perdendo do propósito dele. Então, não é que Deus me amou mais e não permitiu que aquela criança não nascesse. É porque a criança não tinha propósito. A criança que ela nasce, ela tem um propósito. Mas não necessariamente um propósito de unir os pais. É um propósito da criança com a mãe, da criança com o pai. Mas, enfim, existem algumas rupturas que precisam acontecer quando as crianças ou nascem ou não nascem. E eu não rompi, né? Eu continuei seguindo aquilo. E ali o Senhor começou a falar no meu coração, tá chegando o momento de você se decidir, porque eu nunca tinha me decidido. Eu apenas tinha acreditado na profecia e levado a vida, né? Eu tava ali na presença do Senhor, fervorosa na presença do Senhor, mas guardava uma brecha no meu coração, guardava uma brecha em forma de segredo, né? Não era algo que eu contava pra ninguém. E ali eu vou ficando muito triste, né? Eu receber um não de Deus, aí eu olhava pra trás, poxa, 6 anos orando por alguém. Como que eu agora lido com esse não? Porque querendo ou não, esperar alguém, ela preenche um vazio no seu coração. E renunciar àquela pessoa naquela altura do campeonato era como se eu tivesse que recomeçar toda a minha vida, toda a minha área sentimental. E eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia como esperar alguém na qual eu não tivesse um nome ou um rosto para poder fixar a minha mente ou a minha oração. Eu não sabia como orar por alguém que eu nunca tinha visto. Eu não sabia esperar por alguém que eu não sabia quem era, qual era o nome. E aí nesse conflito todo de entrega ou não entrega, já sabendo a resposta do Senhor, porque chegou nesse momento de decidir, filha, eu posso até te trazer ele, né, já que ele fica na porta, mas é o que você quer? Esse relacionamento de alguém que me rejeita e te rejeita, de alguém que não quer consertar a vida. Ah, mas Deus muda corações, muda. Mas a pessoa tem que querer. E um coração de uma pessoa que não quer, é esse relacionamento que você quer? É esse jugo desigual? Aqui está o caminho da bênção e aqui está o caminho da maldição. Cabe a você escolher qual caminho você quer. E ali eu comecei a ficar nas dúvidas do coração humano, né? Sabendo o que era melhor para mim, logicamente, o caminho do Senhor, da bênção, do direcionamento do Senhor, mas não conseguindo humanamente me desprender daquele amor, daquela expectativa que eu tinha criado. E aí começou a vir várias outras profecias que iam de encontro àquela falsa profecia. E aí eu tive que lidar que aquela profecia que eu tinha ouvido há anos atrás era uma profecia falsa. Era uma profecia que eu quis agarrar, que eu procurava ouvir o que eu queria ouvir. E aí, de tanto procurar, eu acabei achando. Então, entender que eu tinha vivido debaixo de uma maldição de uma profecia falsa foi muito difícil. Ter que renunciar a alguém e a partir de então não ter a quem esperar era muito difícil. E aí o Senhor me deu um sonho. O Senhor me deu um sonho muito lindo que eu rejeitei esse sonho. O Senhor me deu um sonho que eu tinha ido com uma pessoa que no sonho era um namorado, um marido, e a gente estava dentro de um carro. Eu não conseguia enxergar o rosto dele, mas eu conseguia enxergar o tom de pele dele, que era diferente, né, daquele outro rapaz. E dentro do carro, ele segurava a minha mão com muita força, não com agressão, mas tipo, com muita segurança. Ele tentava segurar as minhas mãos com muita segurança, e nós entrávamos dentro desse carro e chegamos num lugar que tinha muitas cruz muito pesadas, umas cruz de madeiras muito bonitas. E eu ficava encantada com aquele monte de artesanato de cruz. E quando eu entrei dentro do carro, eu virei pra ele e falei assim, eu não quero que você segure na minha mão. Só que no sonho eu não conseguia enxergar aquela pessoa, não conseguia ver o rosto dela. E aí quando eu acordei do sonho, eu falei, Deus, que sonho é esse? O Senhor tá me mostrando uma outra pessoa, um filho do Senhor. E como desde criança, desde muito nova, o Senhor sempre me deu muitos sonhos. E quando eu sonho, o Senhor me dá a revelação dos sonhos praticamente de imediato. E aí o Senhor começou a falar no meu coração, filha, eu tô te dando uma nova promessa, eu tô te apresentando alguém que você vai caminhar junto e vocês vão ter a mesma mensagem, a mensagem da cruz. Eu tô te dando um sonho pra mostrar pra você que o relacionamento que eu tenho pra você é um relacionamento seguro, não é um relacionamento que você vai abraçar a pessoa como pluma, mas não. É um relacionamento que ele vai te passar segurança, porque no sonho era ele que segurava as minhas mãos. E eu falei em alto e bom som, Deus, eu não quero.
Se não for para ser aquele fulano, aquela pessoa específica, eu não quero ninguém. Eu rejeito essa pessoa na minha vida. E aí, na minha loucura, assim, de dependência emocional, eu rejeitei aquela pessoa de Deus pra minha vida. E aí o tempo foi passando, até que houve um dia que eu comecei a entregar aquela pessoa. Eu tenho até também um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre os processos de deixar ir, né? Que foram processos difíceis, mas foram processos necessários que eu tive que passar para deixar aquela pessoa ir. A cada vez que eu lembrava dela, cada vez que eu queria mandar mensagem para ela, eu tinha que deixar ela ir, eu tinha que abrir mão da minha vontade para viver a vontade do Senhor, para estar onde o Senhor queria que eu estivesse. E esse relacionamento, ele foi muito intenso na minha vida, mas ele também foi muito doloroso, ele deixou muitos danos na minha história, na minha mente, nos meus complexos de baixa autoestima, ele deixou muitas marcas. Então deixar aquela pessoa aí não era só simplesmente, vai embora, era também permitir o Senhor entrar em cada machucado, em cada ferida, e ir plantando flor para que eu pudesse ser curada da dependência emocional, porque senão eu passaria aquela dependência para o próximo relacionamento. E era isso que o Senhor não queria. E aí houve um tempo que eu me estagnei, que eu me fechei como uma ostra, eu não queria conhecer ninguém. Né, eu comecei a viver algumas experiências com o Senhor de realmente entender que aquela pessoa não era a pessoa de Deus para minha vida. Eu olhava para a vida dele, eu olhava para aquilo que o Senhor me dizia sobre o que seria o meu propósito e eu entendia que não tinha completamente nada a ver uma coisa com a outra. E tentar forçar ir para a vida dele era me perder do meu propósito. E tentar trazer ele para minha vida era também me perder do meu propósito, porque ele seria um peso na minha vida. Ele não seria alguém que me estimularia a caminhar para Cristo. Ele iria ser alguém que me puxasse. Em vez de ir pregar e fazer e acontecer, de crescer ministerialmente, de crescer como mulher, como pessoa, como empreendedora, ele seria alguém que eu estaria sempre me preocupando onde ele estava, com quem ele estava, porque ele trazia nos traços dele a vontade de não mudar de personalidade, de caráter, de temperamento, de vida e nem de lugar geográfico. Então, como uma pessoa que tinha milhões de sonhos casaria com uma pessoa que não tinha sonhos grandes? Que o maior pico de sonho que ele tinha era ficar um final de semana virado, bêbado, drogado e ficando com várias mulheres e a mulher dele em casa? Não tinha lógica. Então, quando eu olhava para a vida dele, eu olhava para aquilo que o Senhor me apontava e olhava para mim, eu comecei a me decidir todos os dias. Eu escolho os planos do Senhor. E deixar ele ir era isso, era olhar para o Senhor e falava, Deus, eu deixo, mas eu quero o Senhor. Várias vezes, vários meses, até que o Senhor me purificasse, assim, completa. E aí, o tempo passou, eu vou contar de outros nãos que eu também tive, mas só para finalizar essa caixinha, houve muito tempo depois, uns 2 anos e meio depois dos processos de deixar ele ir, eu já não lembrava mais dele, já não tinha mais saudade dele, e aí ficou esse espaço não preenchido no meu coração, nessa questão da área sentimental, quem é a pessoa de Deus para minha vida? Não tinha essa pessoa ainda. E aí tinha uma festa na nossa cidade, que acontecia todos os anos, né, a festa da cidade, e eu sempre ia na festa da cidade, quando eu não era convertida, eu ia com os meus amigos, mas como eu já estava convertida, eu ia com os meus pais. E aí, uma bela festa, um belo ano, a gente se encontrou. Ele me viu no meio da multidão e ele chegou até a mim. E na hora que ele me encontrou, que eu encontrei ele fisicamente, porque a maioria das vezes que a gente tinha contato era por WhatsApp, era por mensagem, telefonemas e afins. Depois de muitos anos a gente se encontrou fisicamente, né? Assim, rosto, performance. E eu posso confessar que eu não tava assim, meu Deus, como ela tá arrumada. Mas foi a primeira vez que eu pude vê-lo assim, e do jeito que eu estava, não tão arrumada, não tão assim, meu Deus, como ela tá linda e maravilhosa, pra ele poder ficar se achando, nossa, que mulher é essa mulher que eu quero, ou o que eu perdi. Eu tava normal, mas eu me senti muito segura no Senhor. E aí ele veio me cumprimentar e ele olhava no meu olho assim, eu não sei o que ele viu ou o que ele deixou de ver em mim, mas alguma coisa nele mostrou que eu não era mais aquela mesma pessoa. Eu sei que nesse dia, a partir desse dia, ele nunca mais me mandou mensagem. Eu já tinha apagado o número dele, já tinha excluído ele há muitos anos das minhas redes sociais, muitos anos mesmo. E a partir desse dia, eu nunca mais vi ele, né, assim, fisicamente. O que eu sabia dele era que eu via algumas coisas na internet que viralizava dos vídeos dele, que ele começou a se esforçar para buscar fama através de reels viralizados. Então, às vezes, estava passando reels assim, eu passava direto, porque eu tinha até vergonha alheia do teor dos vídeos que viralizava, porque eram vídeos extremamente ridículos, que não coincidia com o padrão de mulher que o Senhor tinha formado em mim. E aí eu agradecia ao Senhor. A cada vez que eu via alguma coisa que não coincidia com a mulher que Deus tinha me formado para ser, eu falava, Senhor, obrigado, 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 obrigado. E aí, no outro vídeo eu conto como que foi as orações do deixaria, como é que foi os processos, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu deixei a pessoa ir em vários processos, tem um processo que não foi de um dia pro outro, mas foram vários nãos, e vários nãos de várias pessoas, de várias formas, e vários anos o Senhor me dizendo não, mas eu tinha escolhido
agarrar aquela profecia, agarrar a minha própria vontade e esperar uma pessoa que Deus já tinha dito não. E os danos, né, dessa teimosia, dessa desobediência, foram danos muito, muito profundos em mim. Né, na minha espera, atrasou muito mais os meus processos, culminou em muito mais traumas, em muitos questionamentos de rejeição. Então a desobediência, ela trouxe consequências para minha vida. A consequências de que o tempo de espera se estendeu, porque o Senhor não me entregaria para o filho dele com tantos e se na minha cabeça, porque eu tinha e se. E se eu me apaixonar por alguém e o fulano voltar? E se acontecer tal coisa? E se o fulano se converter no meio do caminho? E se eu casar e depois o fulano me procurar? E se? Eu tinha muitos e se na minha espera. Então o Senhor primeiro me tratou desses e se para não existir mais nenhuma expectativa naquela pessoa, para que eu pudesse estar sendo preparada para uma nova história, a história que o Senhor tinha para minha vida. E aí, convertida, eu já tinha um novo padrão de espera, né? Agora eu não quero mais ninguém do mundo, eu não quero mais viver um jugo desigual. Então eu quero alguém que seja da igreja, eu quero alguém que queima por aquilo que eu queimo, alguém que faça a obra, alguém que ame Jesus como eu amo. O padrão da gente muda, né? E aí foi onde eu caí num outro não, no quarto não do Senhor para minha vida, já dentro da igreja. Eu conheci uma pessoa que ele era alguém super da obra do Senhor, não vou mencionar o cargo, mas acredito que você já deve imaginar qual seja, e é um cargo que fica acima de qualquer suspeita nas igrejas, né? A gente nunca imagina que aquela pessoa vai ter um caráter duvidoso. E aí as pessoas começaram a falar assim, Ju, você tá solteiro, fulano de tal também tá solteiro, você gosta de servir a obra do Senhor, fulano de tal também gosta de servir a obra do Senhor. Então que tal juntar nessas duas pessoas? E aí veio a pressão da igreja. A pressão da igreja de querer fazer com que a gente veja coisas onde não tem coisas, né? A pressão de querer fazer você se sentir pressionada a tomar uma atitude que muitas vezes não é o que você quer tomar e nem é o que Deus quer que a gente tome de atitude naquele momento. E aí começou essa pressão, Ju, você solteira, fulano solteiro, vai, as brincadeiras, as piadinhas, coisas que eu não gostava, que invadiam muito a minha privacidade, e eu sempre fui muito discreta, né? Eu tinha aprendido a ser discreta, eu não quis expor meu coração para as pessoas, contar da minha espera, da minha expectativa frustrada, dos meus anos de oração. Eu tinha me fechado, o Senhor sabia que eu tinha me fechado. E eu não sentia atração nenhuma por aquela pessoa, realmente foi uma pressão da igreja. E aí a pessoa começou a se aproximar de mim, sei lá por qual interesse, mas eu não tinha interesse naquela pessoa como homem, porque eu tinha acabado de entregar uma parte ou o meu coração inteiro para o Senhor, e eu queria realmente que o Senhor, assim, cuidasse do meu coração, que estava muito machucado naquele momento. E eu não conseguia ter expectativa em ninguém. Só que eu gostei muito daquela pessoa como amigo, né? Eu estava muito tempo ali esperando uma pessoa, eu sempre gostei muito de conversar, eu sempre fui muito faladeira. Então aquela pessoa, ela chegou num momento da minha vida que eu queria conversar, eu queria fazer trocar sobre conhecimento bíblico, aquela pessoa tinha um conhecimento da Bíblia e eu gostava da amizade daquela pessoa. Só que a conversa foi sendo levada por um outro lado, e eu fui descobrindo algumas coisas do caráter daquela pessoa que não coincidia com aquilo que eu esperava do Senhor. Não vou mentir pra vocês, houve um momento da história que eu perguntei ao Senhor, Deus, será que as pessoas estão certas e eu que estou errado? Será que eu tô tão assim seca na vida que eu não consigo nem me interessar por alguém que é bacana? Tá todo mundo falando que ele é bacana demais, que ele é um homem de Deus e etc, etc, etc. O que tá acontecendo comigo? Será que eu que sou errada? E aí eu comecei a questionar a Deus, será que é realmente essa pessoa do Senhor pra minha vida? E eu tô tão machucada, tão fechada que eu não consigo me entregar pra essa pessoa. Então se for esse o problema, me dá um sinal de vida, Senhor. Não me deixa enganada, não me deixa fazer nada. E aí eu comecei a buscar no Senhor essa direção. Deus, será que é? Será que é? Porque eu não sinto nada, mas tá todo mundo dizendo, a pressão da bendita igreja, a pressão da liderança. Descobriram que ele tinha uma noiva em um outro estado. E como a gente tinha uma amizade, as pessoas sabiam que a gente tinha um tipo de conversas, de algumas trocas, isso manchou a minha reputação, sabe? As pessoas usavam aquilo de forma pejorativa para poder falar assim, uma menina solteira que diz de igreja, com cargos na igreja, que diz ser tão santa, conversando com um homem que tem noiva, mas eu não sabia que ele tinha uma noiva, eu fui descobrir depois de muito tempo. E aí ele começou a fazer um jogo muito hipócrita comigo, um jogo de duplo sentido, um jogo de, se ela morder é isso aí mesmo, e aquilo não foi bacana para alguém que se dizia homem de Deus, para alguém que era da igreja, que tinha uma missão a cumprir em nome do Senhor Jesus, que tinha um cargo, um nome, um título, não foi bacana. E aquilo o Senhor foi falando com o meu coração, filha, se proteja, não é qualquer um que vem falando em meu nome que realmente vai ser da minha vontade para a sua vida, não é porque as pessoas estão dentro da igreja que de fato elas são pessoas cristãs, que elas têm princípios.
E ali foi uma decepção. Eu não me interessei por ele como pessoa, mas o fato de me aproximar dele, de deixar ele se aproximar de mim, tendo essa vida dupla, feriu a minha reputação. Algumas pessoas saíram falando como se sempre sobra pro lado mais fraco. Infelizmente, o lado mais fraco, querendo a gente ou não, é o lado da mulher. E isso foi ferindo a minha reputação. As pessoas começaram a pensar que eu estava invadindo uma história na qual eu não sabia, não tinha conhecimento de uma terceira pessoa. Na verdade, da segunda pessoa daquele relacionamento, né? A terceira tinha sido eu. Então isso feriu um pouco também o meu processo de espera, porque eu me senti muito culpada. Eu falava com Deus, poxa, Senhor, eu tinha que ter me protegido mais, pesquisado, né, pra saber se essa pessoa era isso tudo que as pessoas estavam dizendo. Eu realmente não deveria ter acreditado com tanta inocência de que a pessoa, só porque tá na igreja, significa que ela é de Deus, que ela tem o Espírito Santo o tempo todo ali falando com ela, que ela não deve fazer aquelas coisas. E ali eu fiquei um pouco decepcionada, mais comigo do que com a pessoa, também com ela. Mas eu fiquei me sentindo culpada. Por que eu não orei mais? Por que eu não usei do poder da oração para poder perguntar ao Senhor se eu podia ou não deixar essa pessoa entrar na minha vida? E esse foi o quarto não. O Senhor respondeu essa minha pergunta, né, essa oração. Deus, devo ou não deixar essa pessoa entrar na minha vida? Quando ele descobriu diante dos meus olhos alguns podres daquela pessoa, envolvendo mentiras, envolvendo comportamentos ilícitos dentro da igreja, envolvendo um relacionamento que ele ocultava para outras pessoas e ele omitia, né? Ele não mentia, mas também não dizia a verdade. E foi através dessas descobertas, ou seja, um sinal, se o cara mente, se o cara esconde um relacionamento, peraí, ele não é tão de Deus assim. Esse foi o quarto não. Quando eu perguntei, o Senhor mostrou a verdade de quem aquela pessoa era. E aí veio o quinto não. São muitos não, gente. O Senhor, ele vai nos marcando ao longo dos processos, afinal são alguns anos de espera, e realmente o Senhor vai permitindo com que a gente tenha algumas experiências para que a gente vai amadurecendo e entendendo que não é só sobre casar, é sobre você se conectar com alguém que tem o mesmo propósito que o seu. E esse quinto não foi exatamente sobre isso. Vocês têm propósitos diferentes. Eu conheci um outro rapaz da igreja, que não era da minha igreja, era de uma outra igreja, da igreja de uma amiga minha. E ela dizia, Ju, eu quero te apresentar o fulano, porque ele se parece demais com você, ele tem quase a sua altura, e ele gosta das mesmas coisas que você, vocês vão se encantar um com o outro. E dito e feito, quando eu conheci aquela pessoa, essa pessoa assim, que não era uma pessoa da minha igreja, quando eu conheci ela, eu me encantei por ela. Falei, meu Deus, era o que eu pedi ao Senhor, parece demais com o que eu oro, é o que eu peço, então é isso aí mesmo, Senhor. Agora eu encontrei a tampa da minha panela. E eu me encantei por aquela pessoa, porque ele era um rapaz muito simpático, bonito aos meus olhos. E assim, a gente teve uma troca muito legal, não chegamos a namorar, não chegamos a ter nada, apenas trocas. E uma amiga minha fez essa ponte. E aí teve uma festa na igreja dele, da minha amiga. E a minha amiga tinha me chamado pra ir. Eu tava super, assim, empolgadaça pra poder ir nessa festa, porque seria a festa que a gente teria mais tempo pra conversar, e etc. E meu coração pensava assim, olha, se o Senhor, né, der certo, nós dois, eu tô disposta a deixar a minha igreja e ir pra igreja dele, porque eu sabia que ele não iria deixar a igreja dele pra minha igreja. Porque ele tava muito inserido em alguns contextos ministeriais ali, então seria muito mais fácil eu abrir mão da minha igreja e ir pra igreja dele do que o contrário. Então eu tava disposta. E aí, quando eu tava arrumando pra ir pra festa na igreja deles, o Senhor me disse assim, você não vai. Eu falei, o quê? Você não vai na festa? Eu falei assim, mas por que eu não vou na festa? Eu já comprei ingresso, tô com roupa pronta. A minha amiga já estava na festa me esperando, tava assim, tudo preparado, não tinha motivo de não ir na festa. Por que eu não vou na festa? Não quero que você vá, simplesmente não é pra você ir. E aí eu falei assim, meu Deus, como que eu falo pra minha amiga agora que eu não vou na festa? E é isso, é o bom de ter amigos cristãos, porque quando Deus te dá o direcionamento e você fala com seu amigo, ele super te entende. Eu saí do chuveiro e falei, amiga, Deus falou pra mim não ir nessa festa. E ela falou assim, uai, se Deus falou, tudo bem, então não vem, Deus sabe de todas as coisas. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu não fui na festa e comecei a orar, Senhor, por que não era pra ter ido na festa? O fulano tava lá, eu tô super interessada no fulano, eu acho ele super parecido comigo, ele é, assim, algo que parece se encaixar. E eu também sentia que ele tava disposto a me conhecer. E aí o Senhor falou assim, você não é o propósito pra vida dele, e o Senhor usou essa ordem, você não é o meu propósito pra vida dele, e ele não é o meu propósito pra você. Quando o Senhor falou assim, você não é o propósito para a vida dele, ai meu Deus, o que eu tenho de errado? E o Senhor foi e falou, você não tem nada de errado. Vocês só não são um encontro que eu quero que aconteça. Né? Você não é o propósito dele, porque eu preciso de você em outra área, em outra expectativa, em outro lugar geográfico, e eu estou enviando ele para outro lugar geográfico, porque aquele rapaz, ele tinha um coração missionário. E ele é uma pessoa incrível, gente. Eu ainda tenho contatos com ele, raro, por mensagens, muito, muito raro. Mas ele é uma pessoa incrível, um homem de Deus, ao contrário do outro, que tinha traços, né, de alguém que ainda não tinha sido 100% convertido. Essa outra pessoa é um doce, é um menino extremamente de Deus, você sente o cheiro de Jesus nele.
Mas o Senhor tem um plano e um projeto muito lindo para ele, que não cabe uma pessoa que tem um plano e um projeto tão lindo quanto Jesus tem para mim. São dois propósitos lindos e maravilhosos na presença do Senhor. São dois propósitos, podemos dizer, de evangelismo, de missões, de artes, de infinitas coisas, mas cada um dentro do seu lugar geográfico, que não é o mesmo lugar geográfico. E eu estava disposta o quê? A sair da minha igreja e ir para a igreja dele, sendo que o Senhor tinha propósitos diferentes em lugares geográficos para cada um de nós dois. No princípio eu fiquei me sentindo muito culpada. Poxa, eu não sou o propósito do Senhor para a vida dele. O que eu tenho de errado? Depois o Senhor foi trabalhando no meu coração. Você não tem nada de errado. É que eu realmente não tenho propósitos iguais para vocês. O lugar que eu quero enviar ele não é o lugar que você vai pisar. E o lugar que eu quero te enviar é o lugar que ele também não... que eu não quero que ele pise nesse lugar. Então não era sobre ser uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus e ele um homem de Deus. Era sobre ser pessoas de Deus, mas ser enviados para lugares certos. E embora sejamos... hoje a gente se dá muito mais certo como irmãos em Cristo do que de fato alguém que tem relacionamento. Então às vezes eu vejo ele fazendo alguma coisa na obra que o Senhor tem pra ele, eu curto, eu comento. Várias vezes eu já pedi a ajuda dele para os meus propósitos de vida, mas como irmãos em Cristo, sabe? O Senhor, ele lapidou aquela auto-expectativa que eu estava criando ali sobre ele, podou aquela expectativa e alinhou aquela expectativa a sermos somente irmãos. E eu tenho um carinho muito grande por ele, eu sei que ele tem um carinho muito grande por mim, mas como irmãos, como amigos do reino de Deus. Como apenas isso. E não, o Senhor não deixou com que as nossas emoções hormonais, né, naquele momento, pudessem nos desviar do foco. Porque, novamente, como foi o primeiro não, né? Eu tenho um propósito diferente, aquele rapaz tem um outro propósito diferente, eu quero ser alguém que floresce na minha cidade, ele tem o sonho da América, lá no primeiro não. E um teria que abrir mão do outro, né? Para mesmo nosso relacionamento estando no mundo. E na presença do Senhor, novamente, esse não é igual, né? Com o mesmo propósito do Senhor. Eu tô abençoando os dois, mas cada um no seu quadrado. Então fica no seu quadrado aí, filho. Fica no seu quadrado aqui, filha. Que no tempo certo o Senhor vai mover as peças do quebra-cabeça. E hoje eu gravo esse vídeo, essa pessoa continua solteiro. Mas eu não tenho mais expectativa nenhuma nela. Porque eu sei que ele é um menino de Deus, que ele é um homem de Deus, que ele é alguém extremamente abençoado. Mas dentro do padrão do que o Senhor tem pra ele, o Senhor vai enviar alguém tão boa quanto ele, uma mulher maravilhosa, uma mulher cheia de Jesus, para eles cumprirem juntos um propósito de vida. E essa também é a expectativa que eu guardo pra mim, né? Que o Senhor vai enviar pra minha vida, que o Senhor vai me apresentar, eu gosto de usar essa expressão, um louco por Jesus, que vai ali abraçar o meu propósito e vai me permitir abraçar o propósito dele. E aí, nossos propósitos vão se juntar, vão se conectar. Por mais que talvez cada um tenha o seu jeito de viver, o seu propósito para cumprir, vai haver uma conexão de vidas, né? No momento certo. E aí o tempo foi passando. A carência da gente vai tomando conta da gente. Parece que tem hora que você quer, assim, falar com Deus. O primeiro que eu encontrar na minha frente, eu vou abrir meu coração pra ele. E a carência, não vou dizer que eu nunca tive carência, que eu vou ficar em autossuficiência o tempo todo. Não, porque teve os momentos de carência. E aí eu conheci uma outra pessoa da igreja que não tinha nada a ver comigo, gente. Nada a ver comigo, nada a ver comigo. Desde o tamanho, a forma de viver a vida, de enxergar a vida. Um homem de Deus também. Em processo de conversão e de santidades que são eternos nas nossas vidas. Mas não tinha nada a ver comigo. Eu não tinha nada a ver com ele, nada a ver comigo. E aí uma pessoa, uma liderança nossa, virou e falou assim, eu tenho vontade que vocês se conheçam melhor. O fulano te achou muito bonita, essa liderança fez a ponte. Por que você não conhece melhor essa pessoa? E aí eu tava no alto pico de carência e falei assim, ai Senhor, sabe de uma coisa? Eu tô solteira há muito tempo, o fulano também tá, nós estamos na mesma igreja, fazendo o mesmo trabalho, trabalhando juntos, servindo a obra do Senhor juntos, eu vou dar uma chance pra essa pessoa. E aí, gente, quando eu comecei a abrir o meu coração, o Senhor, eu acho que o Senhor falou assim, não abre. Foi lá e fechou meu coração de novo. E aí parece que eu tava encantada com aquela pessoa. Tudo que ela fazia era lindo e maravilhoso. Tudo que ela falava, tipo aquela menina da novela, sabe? Tão romântico. Eu tinha colocado um óculos nos meus olhos. Tudo que a pessoa fazia, eu achava lindo demais. E aí quando eu comecei a abrir o meu coração, e lembrando que eu sempre oro, Deus, eu tô afim de fulano, eu tô me interessando por uma pessoa. E vou abrir meu coração. Deus, o Senhor foi lá e fechou e tirou o óculos. De repente eu comecei a ver a pessoa. E não é que a pessoa deixou de ser menos cristão, menos homem de Deus na minha vida. Eu só comecei a enxergar umas coisas que Deus, aonde eu estava com a cabeça, quando eu comecei a cogitar a ideia de me relacionar com fulano de tal. A gente não tinha nada a ver. Gente, eu sou alta e a pessoa era tipo metade do meu tamanho. Nada contra, mas não é uma coisa que me chama atenção. Quando o Senhor tirou, assim, aquilo que estava me fazendo ficar iludida por aquela pessoa, eu não via mais beleza no que ele era. Algumas coisas que ele fazia começou a me deixar indignada. Tipo assim, não concordo com isso. Eu acho que isso não é saudável, sabe? E etc, etc. Eu comecei a sentir algumas coisas que eu tava completamente
cega. E eu não conseguia ter dimensão que aquela pessoa não tinha nada a ver comigo, nada a ver com o meu propósito. Era uma pessoa mais caseira, era uma pessoa mais metódica, nesse sentido. Era uma pessoa mais ferro e fogo, e eu já sou mais maleável, eu sou sanguínea. Eu gosto de fazer, eu gosto de estar no meio das pessoas. Aquela pessoa ela era um pouco mais recuada, mais selecta. E aí, nada a ver, completamente nada a ver. Mas o óculos da carência me fez acreditar que aquela pessoa era uma pessoa de Deus pra minha vida, que podia dar certo, já que nós estávamos inseridos no mesmo lugar, que a liderança estava novamente apoiando. Então, eu comecei a enxergar coisas onde não tinha coisas. E quando o Senhor falou comigo assim, filha, calma, deixa eu te trazer de volta pra realidade. E tirou de mim os óculos da carência, eu comecei a entender que aquela pessoa não era a pessoa que eu esperava no Senhor. Ela não era a oração que eu fazia pro Senhor. Ela não era a minha espera que o Senhor foi colocando no meu coração ao longo dos anos de espera, ao longo do tempo de espera. E novamente, eu estava quase me aliançando com alguém por conta da minha carência dentro da igreja. Alguém que era homem de Deus, alguém que estava ali na frente das coisas do Senhor, mas que também tinha alguns traços que não iria me permitir florescer, crescer. Ele era uma pessoa mais ali centrada, na cabeça dele a mulher não tem que ter muitas funções na igreja, a mulher não tem que ser a mulher que trabalha, ele quer ser aquele que faz tudo, e eu já sou totalmente diferente. Não é que existe um certo ou errado. Ele tem que encontrar uma mulher que vai aceitar o padrão de mulher que ele gerou, que ele ora para que o Senhor apresenta a ele, que não era essa pessoa. E eu sempre orei por alguém que me estimulasse, que fosse alguém que me ajudasse no ministério, que acreditasse no meu chamado, no meu propósito, que me estimulasse, alguém que estava ali comigo, me impulsionando a crescer fora do ministério, né, no empreendedorismo, nos meus estudos. Eu sempre orei por essa pessoa, por esse homem de Deus que vai estar ali, vai mesmo, não é porque você é mulher que você tem que ser inferior, não. É essa pessoa que eu espero. Já esse rapaz que na carência eu comecei a ver coisas maravilhosas onde não tinha nada. Ele tem um outro pensamento. O pensamento de que a mulher tem que ficar sempre ali. Não é nem a questão da submissão, é a questão da mulher ser sempre uma abafadinha. E tudo bem, se ele encontrar alguém que acredita nisso também, que vive sobre isso, eles vão ser o casal perfeito. Mas eu não seria o casal perfeito com ele, e ele não seria o casal perfeito comigo. E aí o Senhor falou não quando ele me descobriu os olhos, quando ele me despertou, quando ele me deu um tapa, acorda. Olha aqui, olha o perfil dele. Tem nada a ver com você. Olha o seu perfil, tem nada a ver com ele. E, por fim, veio o não do Senhor mais polêmico, um dos mais polêmicos dos meus processos de espera, que foi um outro irmão de igreja que se aproximou de mim e que era casado. Eu até quero gravar depois um vídeo mais específico sobre esse assunto, porque eu sei que é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Os homens casados com problemas conjugais, que estão na igreja, as suas esposas também estão na igreja, ou às vezes não estão na igreja. É o julgo desigual, né, de homens que estão ali muito fervorosos no ministério, eles já são casados, e as mulheres, por algum motivo, não acompanham eles ali no ambiente da igreja. E nessa carência que muitas mulheres solteiras estão, eles começam a investir nas mulheres solteiras para poder tampar um buraco, para poder ver se Deus vai ajudá-los a consertar uma pseudo-escolha que eles fizeram, que agora eles julgam ser escolhas erradas. Veem as mulheres solteiras como presas fáceis para ceder aos encantos deles, enfim. Existe um padrão de homens casados que estão dentro das igrejas e que quando eles enxergam uma mulher solteira, eles veem na mulher solteira oportunidades para se apresentar, né? E aí muitas vezes eles pecam porque eles desconhecem que essas mulheres solteiras têm um pai que protege elas, então eles pecam diretamente contra esse pai delas, sem temor algum em relação ao pai delas, e aproximam da gente em momentos de muita carência, em momentos onde nós estamos ali querendo realmente conhecer alguém, aí chega esse alguém casado, com uma aliança enorme no dedo, mas nós estamos tão ali ficcionadas ao fato de querermos ser amadas, de querermos ter alguém que às vezes não medimos os perigos que nós estamos correndo. E aí começamos a imaginar que aquela pessoa vai se divorciar e que nós vamos ficar com ela, que vamos ser felizes para sempre. Você nem cogita pensar nos ônus das suas escolhas. Ah, Deus me trouxe, Deus vai abençoar. Você começa a orar por aquele relacionamento, começa a orar para que Deus acabe com o casamento. Você começa a pensar que o casamento já acabou mesmo, já estão em crise, então não tem por que você ficar ali pensando na outra pessoa. A gente começa a criar expectativas de que Deus vai acabar uma história para poder começar a nossa história. Aí você começa a imaginar que o seu presentinho de Deus é aquilo que é de outra. E isso é um grande erro das nossas vidas. É uma grande mancha do pecado na nossa espera. E esse irmão, ele começou a aproximar de mim. Ele era casado, é casado. Eu não sabia que ele era casado, com quem ele era casado, na verdade, né? Porque eu vi ele de alianças.
de aliança, mas eu não sabia quem era a esposa dele porque ela não ia mais na igreja. E eu sempre via ele muito frequente nos cultos, muito frequente na obra, e nunca acompanhado dela. Então, querendo ou não, na minha cabeça, eu comecei a pensar assim, então esse casamento não existe, mas existia. Não existia dentro da igreja, porque ela não frequentava mais a igreja, mas esse casamento existia, né? Não existia na minha frente, mas esse casamento existia, tinha um casamento ali. E aí ele começou a se aproximar, a ser muito galanteador, a paz do Senhor, que bom que você veio, irmã, se precisar de ajuda, eu tô aqui. E eu, naquele processo de será Deus? Será? Só que eu tinha uma oração no meu coração. Eu queria que a pessoa do Senhor para minha vida, ele vivesse a primeira expectativa de tudo. Né? Eu falava, Senhor, eu quero que seja uma pessoa que está vivendo a expectativa do casamento, principalmente do casamento. Essa era uma oração que eu fazia ao Senhor. E aí eu não me entregava completamente, mas ele começou a me cercar. E qual mulher que não gosta, gente, de ver um homem se interessando por você, te olhando, te observando, te elogiando, sendo gentil? Aquilo faz com que a gente, em um alto pico de carência, você comece a se bandear por aquele lado, será, e se? Então eu fui criando essa expectativa de que Deus estava me enviando alguém, mas que ele tinha um passado, e ele iria resolver aquele passado, já que aquele casamento não existia mais. Só que não era um passado, era um presente muito presente. E aí o Senhor, foi algumas semanas dele tentando se aproximar de mim, eu sempre me esquivando corporamente, né? Mas a minha mente já estava ali pensando, será que é? Será que, como que eu vou lidar com essa situação quando ele divorciar? Será que eu tenho coragem de me relacionar com ele? Como que a minha família vai aceitar uma coisa dessas? Como que a igreja vai lidar com isso? Eu comecei a pensar em inúmeras coisas. E aí o Senhor foi bem enfático, filha, eu não vou atrapalhar uma história para te dar uma nova história. Eu não vou permitir com que você viva processos de santidade há tanto tempo, um processo de espera. Eu não vou ter te dado tantos nãos de pessoas que não eram da minha vontade para sua história, para você chegar nessa altura do campeonato e ter uma história que vai te causar mais dor do que amor. Alguém que vai te trazer mais peso do que leveza. Ele não tem nada a ver com aquilo que você pede, com a expectativa que você me entregou de alguém que vai estar vivendo com você o primeiro casamento. E aí o Senhor me trouxe pra minha realidade, tipo, meu Deus, que barco furado que eu tô entrando, que pensamento de prostituição que eu tô gerando dentro do meu coração, que loucura que eu tô permitindo sentir, um sentimento totalmente carnal, eu sou guiada pelo Espírito Santo e não pelo pecado. Aquilo era uma brecha que o diabo novamente tinha enxergado dentro de mim por conta da minha carência, um não de Deus foi muito perto do outro. Então eu ainda estava sendo tratada a carência quando já veio esse outro sopro de sedução nos meus ouvidos e eu fui ele cedendo, o Senhor, não, volta pro processo de santidade, volta pro processo que eu quero te conduzir. Não é ele, não é sobre isso, eu não vou destruir a história dele para construir uma história com você. E aí eu me voltei para a realidade, eu me coloquei assim debaixo das poderosas mãos do Senhor, me arrependendo dos pensamentos de sedução, dos pensamentos de investidas que eu tinha aceitado daquele rapaz, e eu comecei a interceder pelo casamento dele. Eu não conhecia a esposa dele, eu não sabia quem ela era. Eu via ele em alguns momentos específicos, e aí eu comecei a orar, Senhor, eu quero me santificar, e a forma de me santificar no mundo espiritual é interceder por essa moça, por essa mulher, que eu não sei quem é. Comecei a orar por ela, comecei a realmente interceder pela vida dela, e aí um belo dia ela foi na igreja com ele. Quando ela foi na igreja com ele, o meu olho cruzou com o dela assim, a gente deu aquela meio estranhada, e ela foi com a filha deles na igreja, e eu era ministra das crianças. E aí quando eu vi a menina, eu me apaixonei pela menina dela e dele. A menina era incrível, a menina era uma fofura de menina. E ela chegou em casa e contou, mãe, tem uma tia na escolinha da igreja que é assim assada. E através da menina a gente se tornou amigas mesmo. Então ali a gente vê que o inimigo ele é muito sujo, sorrateiro. Ele vai infiltrando dentro das nossas carências, ele vai colocando coisas no nosso pensamento, sentimento, tudo por conta do nosso olhar. O inimigo ele lê um olhar carente, ele lê um olhar, a carência até mesmo daquele rapaz, né? Que estava ali querendo uma mulher na presença de Deus com ele, a esposa dele não estava, ela estava meio fraca na fé naquele tempo. E depois a gente se tornou amigas. Então eu via como que o diabo era sujo, como que o diabo queria me roubar do propósito, sujar a minha espera. E como que é importante a gente ouvir os nãos do Senhor, a gente ficar atento àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Os nãos do Senhor, todos eles vieram com um propósito. Porque os nãos que o Senhor precisa dar pra gente é porque o diabo está nos enfiando goela abaixo para lugares, situações e geografias que não são a vontade do Senhor. Então é o Senhor falando não para a proposta. Não para a pseudo-imaginação de um propósito, a pseudo-imaginação de uma história de amor.
O Senhor vai dizendo não para todas as pseudos histórias que parecem serem escritas por Ele, mas não é. E na nossa carência, a gente abre brechas para que o diabo coloque na nossa mente, nos nossos olhos, nas nossas vistas, na nossa frente, coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Coisas que, tanto dentro da igreja como fora da igreja, porque eu começo contando os meus testemunhos de nãos, quando eu ainda não estava convertida, e conto os testemunhos dos nãos do Senhor já na presença de Deus, em um processo de espera. Eu queria muito contar que Deus só me disse um não, eu queria muito contar que Deus já me disse um sim, eu queria muito contar que eu não trago, nenhuma mancha no meu processo de espera, como esse caso esse pseudo-interesse por esse homem comprometido. Isso pra mim foi uma mancha no meu processo de espera. Se não fossem as poderosas mãos do Senhor me buscando de novo, me exortando a olhar pra Ele, a olhar pra santidade dele, ser como Ele é, eu não sei o que teria sido de mim. Eu não sei o que teria sido. Eu não tô aqui pra pregar uma falsa santidade. Eu tô aqui pra dizer que eu fui alguém que caí no meio do caminho, mas a bondosa mão do Senhor me trouxe de volta pra realidade. A exortação do Senhor, quando ela vem para as nossas vidas e a gente não nega essa exortação, ela tem o poder de nos alinhar ao processo, ao processo do propósito novamente. Por mais que eu me senti constrangida, eu me arrependi, eu chorei, eu me entristeci com os meus pensamentos, não aconteceu nada, mas no pensamento eu já poluía o meu processo de espera. Ninguém nunca soube do meu interesse por aquele homem casado, embora eu esteja contando aqui agora, mas eu sabia que dentro de mim havia tido uma mancha no meu processo de espera, mas a exortação do Senhor me levou ao arrependimento, e o arrependimento é o perdão do Senhor que nos traz de novo autoridade para continuar a caminhada. Então, esse não do Senhor, ele foi um convite do Senhor ao meu coração para me arrepender dos pensamentos que eu estava tendo, não era nem comportamentos, dos pensamentos que eu estava tendo para não manchar o meu processo de espera. E aí, depois desse não, desse homem casado, que eu vi que na minha carência eu estava desesperada e que no desespero eu poderia tomar alguma atitude que me tiraria do propósito do Senhor, eu fiz uma oração falando, Deus, eu fiz 2 orações. A primeira oração que eu fiz foi entregando de uma vez por todas as minhas carências, não uma oração, eu fiz assim 2 tipos de orações, em alguns momentos da minha vida, várias vezes, até me sentir segura para esse processo de espera. Então, a primeira oração que eu fiz, mas não foi a única, foi a oração de entrega, né? Principalmente entregando as minhas carências, os meus desesperos. Todo mundo que eu via, eu achava que era um pseudo-pretendente do Senhor, e isso é terrível, isso é uma linha muito fina de perigo. É um perigo todo mundo que entra na igreja, ou toda igreja que você entra, você já pensa, será que fulano é casado? Ou mesmo que fulano seja casado, você já começa a imaginar, mas será que poderia dar certo comigo? É uma loucura. Então, na carência, há uma necessidade gigantesca do Senhor falar não e nos exortar em muitos não, como foi a exortação que o Senhor me deu em algumas vezes. Algumas vezes nós vamos realmente sermos enganadas, mas outros momentos nós vamos ser enganadas porque a gente quer acreditar que um pecado pode se tornar bênção nas nossas vidas. Isso é um perigo. E a outra oração que eu fiz foi me arrependendo também de ter negado a pessoa de Deus para minha vida. Lá naquele sonho, há muitos anos atrás, quando eu senti aquela pessoa segurando as minhas mãos e eu falei com o Senhor, Deus, eu não quero. Se não for o fulano que eu tô esperando há 6 anos, eu não quero ninguém. Eu tinha feito uma oração negando a pessoa de Deus para minha vida. E aí eu precisei me arrepender, abrir o meu coração e dizer, Deus, me prepara para o seu sim. Não somente para dizer sim para alguém, mas para o seu sim, para ouvir o Senhor dizer, agora sim, eu consegui conectar esses dois. E se meu coração estivesse tão carente, tão seduzido, tão facilmente pelas pessoas que me cercavam, eu não estava preparada para amar a pessoa que o Senhor tinha para me apresentar. Então, cada não que o Senhor foi me dando, Ele também foi me mostrando que eu ainda não estava preparada para ser de uma pessoa só. A carência, gente, ela faz com que você tenha a melhor pessoa do mundo, mas na carência você vai ficar circulando os seus olhos na igreja, no supermercado, no açougue, na rua, tentando achar alguém melhor do que aquela pessoa. Porque você está carente e a pessoa que está do seu lado nunca vai preencher tudo que você humanamente quer que outra pessoa preencha. Então, os nãos do Senhor, hoje eu falo os nãos de pessoas, os nãos dos lugares que o Senhor não me deixou ir por causa das conexões que essas pessoas me levariam. Tudo isso era o Senhor me apontando um destino profético. Filha, eu tenho um plano para você desde que você nasceu. E todo mundo que vai estar nesse plano, nesse projeto, nesse propósito com você, eu vou te conectar ao longo da estrada, ao longo do caminho. E cada vez que eu volto, que eu recuo, que eu faço birra, eu não quero conhecer essa pessoa e fico lá encravado no meio do processo, é um atraso na minha vida. E o Senhor precisou voltar várias vezes para me buscar. Por causa das carências, por conta da pressão da igreja, por conta das histórias que eu criava na minha memória, na minha mente, por conta de uma alta expectativa de alguém que eu acho que é e não é, por conta dos amores que eu tive no mundo, o Senhor teve que muitas vezes me formular a rota.
para que eu pudesse não me prender do propósito. Cada não do Senhor, Deus não estava dizendo não para minha vida sentimental, Deus estava dizendo não para as minhas escolhas imaturas, carentes, que também me tiravam do propósito que Ele tinha para minha vida. Hoje eu olho para trás, a cada não, que é muito fixo dentro da minha história, que hoje se tornaram testemunhos, eu glorifico muito ao Senhor. Glorifico o não de Deus lá na minha adolescência, do relacionamento abusivo, do relacionamento de 6 anos, que Deus me viu 6 anos sofrer, mas Ele não me afrouxou, não afrouxou os meus processos. Eu agradeço o não do Senhor porque Ele me viu me envolvendo com uma pessoa que era da igreja, mas tinha comportamentos hipócritas. Eu agradeço ao Senhor o não por Ele ter me visto como uma pessoa muito incrível, mas que não era o meu propósito e eu não era o propósito dela. Eu agradeço o não do Senhor para minha carência de ter visto coisas incríveis em uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. Eu agradeço a exortação do Senhor em forma de não, quando eu comecei a me interessar por alguém que tinha compromissos e que tinha uma esposa incrível e maravilhosa. Eu agradeço o Senhor pelos nãos dele. Então, os nãos do Senhor me amadureceram, me consertaram, me corrigiram, me amadureceram, forjaram o caráter de uma mulher santa que foi santificada em processos de pecadora, né? Porque falar que eu sou linda e maravilhosa é muito fácil, mas abrir o meu coração e expor, não, gente, não é tão assim que eu também sou tão boa assim, não. Isso aqui é misericórdia do Senhor, isso aqui é Deus na minha vida, isso aqui é puxão de orelha do Senhor, isso aqui é o Senhor me corrigindo no meio do caminho, para eu poder contar um testemunho dizendo isso. Deus vai falar não, não é para nossa área, para a área sentimental. Ele está falando não para as nossas carências, para as brechas de pecado, para as bandejas que o inimigo coloca, para as nossas cegueiras desesperadas, para as nossas carências que muitas vezes não cogita que nós estamos caminhando por um caminho que não é o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. E no fundo, no final de toda a história, quando a gente realmente conhece o caráter de Deus, de um Deus que fala não, a gente compreende que os nãos do Senhor é para aquele momento específico, mas são muitos outros sims que o Senhor dá ao nosso processo de espera, ao nosso processo de caminhada cristã, de santidade, de aperfeiçoamento dos santos. Ao longo do tempo eu fui entendendo que quão gracioso foi o cuidado do Senhor, que me preferiu me ver chorando por um tempo ou ficando sozinha por mais um tempo do que me perder por todo o tempo. Essa história que conta de vários não são as histórias que marcaram a minha vida, vieram com algumas tristezas, com algum sentimento de rejeição. Por muitas vezes eu perguntei ao Senhor, Deus, por que tantos nãos? Quando é que vai vir esse sim? Por que tantos nãos? Por que tantos nãos? E essa pergunta ficou assim, entalada dentro do meu coração durante muito tempo. Por muitas vezes eu cogitei que Deus nunca diria um sim, e eu comecei a perguntar ao Senhor por que com as outras pessoas davam tão certo, de primeira, de segunda, de terceira, mas comigo tantos nãos. Como vocês viram, realmente foram muitos nãos. Mas o Senhor muitas vezes ele vai nos dando respostas no meio do caminho que são em formas de propósitos que vão sendo cumpridos. E aí você entende que realmente tinha que ser não, para você estar onde estar hoje, para estar fazendo o que você está fazendo hoje, sendo quem você é hoje, era necessário aqueles nãos. Então eu queria finalizar esse vídeo dizendo isso. Que muitas vezes o Senhor ele não vai explicar com palavras por que não. Mas quando você olhar para a sua história, para a sua vida, para o lugar que você está inserida, para aquilo que você está fazendo hoje, para aquilo que você está sonhando hoje, você vai entender que foi necessário cada não. Isso também é uma forma do Senhor nos responder e nos fazer viver os propósitos dele. Eu tenho certeza que haverá de ter dias, se já não existe esses dias, que você vai agradecer ao Senhor por cada não. Que você vai se alegrar porque aquela pessoa não é nem fisicamente mais o padrão de homem que um dia você cogitou a ser. Você cogitou gostar, você cogitou a ter interesses, atração sexual, atração física. E uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né, do caminho com o Senhor, do caminhar com o Senhor, foi que muitas vezes o fato só de você entender o não e pronto, acabou, e não tentar debater com o Senhor, por mais que doa, por mais que você queira, por mais que você já tenha o choval feito, por mais que você já tenha o vestido de casamento escolhido, por mais que você já tenha tudo projetado no seu coração, na sua mente, em prints ou em situações muito reais, mas você entende o não, por mais difícil que seja só o fato de você acreditar, crer e entregar e falar, Deus, por mais que vai ter muitos prejuízos, muitas consequências, eu decido, eu confiar no Senhor. Aquilo já é um processo para você ter os olhos abertos, ter os olhos despertados, para que logo ali na frente, ele vai te fazer entender que quando você olhar para trás, você vai entender com convicções muito certeiras que tinha que ser não. Como eu disse no início do vídeo, para finalizar, coração é terra que não se pisa. E esse assunto muitas vezes é muito difícil de ser digerido.